Um casal suspeito de maus tratos e também de abandono de incapaz. Lá em Marechal Deodoro, foi preso ontem por agentes da Polícia Civil. Na semana passada, nós mostramos que eles tinham sido ouvidos depois de denúncias. A repórter Maria Maciel está com o delegado que realizou a prisão e vai trazer justamente essas informações ao vivo aqui no Fica Alerta. E nós vamos tentar trazer essas informações para vocês e ouvir aqui a Maria Maciel e o delegado. Nos atualize, Maria Maciel, muito boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Essa prisão, um pedido da juíza Fabiola Mello é atender uma representação do Ministério Público Estadual, que pedia a prisão preventiva dos dois, do Hermano e da Bartira. Eu vou conversar agora com o delegado Fábio Costa sobre esses detalhes de como aconteceu essa prisão. Boa tarde, delegado. Como é que foi a prisão desse casal? Boa tarde a todos. Nós recebemos a informação de que havia sido decretada a prisão do casal, por razões de maus tratos e também de tortura. Esse mandado que foi expedido pela Justiça a pedido do Ministério Público chegou até nós e nós, de imediato, fomos dar cumprimento junto com as equipes de Marechal Deodoro. Tivemos êxito na localização dos dois suspeitos e aí cumprimos os respectivos mandados de prisão. E qual é a situação deles agora? Eles devem ser encaminhados? Olha, eles estão à disposição da Justiça. Ele tem direito a uma cela especial e foi encaminhado a uma cela isolada lá no Baldomero Cavalcante e ela foi, a esposa dele foi para o Santa Luzia. Esse casal já era investigado no estado de Goiás. Já possuía lá filhos adotivos em condições subhumanas, e inclusive há relatos de que eles passavam fome, inclusive, enfim, questões de higiene também precárias, e os próprios vizinhos aqui em Marechal Deodoro passaram a relatar essas condições subhumanas para a polícia e para o Ministério Público, que essa providência acabou sendo tomada e eles acabaram sendo presos. Essa prisão, ela tem um prazo, delegado? Olha, foi decretada a prisão preventiva, portanto não há prazo para eles serem soltos. Obviamente tentarão recorrer da decisão, enquanto isso aguardarão presos. E a situação das crianças, elas continuam no abrigo? Olha, parte das crianças já foi para o abrigo, estão lá sob os cuidados da equipe competente. E esse casal responderá a esse processo, tanto aqui em Alagoas, pelos maus tratos causados aqui no estado, quanto lá no estado de Goiás, num processo que corre por lá também, que estava parado justamente porque eles foragiram do estado de Goiás quando perceberam que havia uma investigação e vieram aqui para Alagoas, onde chegaram a ter 21 filhos adotivos em suas residências. Agora, o que chamou bastante atenção nesse caso, até indignação, foi com relação justamente à situação dessas crianças, em que elas foram encontradas. Exatamente, há relatos dos próprios filhos adotivos com relação às condições em que estavam sendo criados e também de vizinhos que observavam essa forma de criação desses pais adotivos, e aí houve diversas denúncias que culminaram com a prisão do casal. Delegado, obrigada pelas informações, os esclarecimentos. E olha só, Wilson, ontem à tarde o repórter Tiago Correia conversou com o Hermano no momento da prisão e ele deu a versão dele de toda essa história, Ele que também tem o direito aí de se defender. Vamos acompanhar. Com relação às prisões, a gente está aqui ao lado do Hermano Lopes Borges, ele está sendo acusado pela polícia e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça aqui de Marechal Deodoro. Ele procurou a nossa equipe de reportagem para que ele possa falar e colocar a versão dele, até porque até então aquilo que vem sendo colocado e divulgado tem sido sempre a versão oficial das investigações, enfim. Tá aqui, agora o microfone tá contigo, Hermano. Vamos contar essa história do início, tá certo? Primeiro houve uma situação onde a polícia foi até as duas residências, e lá encontraram seus filhos sós, eles estavam sós. Alegou-se na época o Conselho Tutelar que seria abandono de incapaz. Essa situação procede? Qual é a tua versão com relação a isso? Não, isso não procede, isso não é verdade, isso é uma falácia.
Tudo isso foi esclarecido hoje pela parte da manhã, junto ao Dr. Alisson, juiz da primeira vara da infância e juventude de Marechal Deodoro. Estive na presença dele, expus toda a situação e do qual comprovei que todos os rendimentos que sustentam meus filhos são oriundos do meu trabalho e da aposentadoria de minha esposa. Também informei a ele a declaração da Receita Federal, junto para ele toda a documentação. Mostrei meus antecedentes criminais, que não existe antecedentes criminais, que eu nunca fui processado criminalmente. Minha certidão criminal está lá, tanto meu quanto da minha esposa. O fato, ora isolado, em falar que foi divulgado de forma equivocada na imprensa, que minha esposa fugiu do local da casa, isso não é verdade. A verdade é que, em razão das falaciosas afirmações do senhor presidente do Conselho Tutelar e a falta de urbanidade, humanidade dele, de ter aguardado e saber que nós estávamos reformando 2 casas, né, pintando uma e reformando uma outra, e minha esposa estava em uma outra casa, nós estávamos mudando em razão de um som que estava perturbando a nossa casa, a nossa mobília estava desmontada. De fato, nós estávamos, eu e meus filhos, nós estávamos dormindo no colchão, porque nós precisávamos terminar a reforma de uma casa para passar para outra. Então, o Conselho Tutelar esteve na minha casa, junto com a assistência social, afirmando posteriormente que as fotos que foram divulgadas na mídia foi ele que postou para a imprensa, assim violando o segredo de justiça, porque até então, no dia 1º desse corrente mês, nós não tínhamos conhecimento de nada de mandado. Eu pedi para a senhora conselheira, a pastora e a psicóloga que no dia seguinte eu entregaria a documentação do meu filho, porque em razão do processo de mudança, nós demoramos vários dias para mudar. Isso pode ser confirmado pelo motorista que fez o transporte no baú e demais pessoas. Tanto é verdade, quando no momento em que eles estiveram na nossa residência, na Rua Vermelha, o que ocorrera? Eles não encontraram ninguém. Eles foram informados que morávamos 2 quadras posterior. Quando a polícia foi lá, eu já estava sendo conduzido para a delegacia de polícia de Marechal. Nesse momento que eu estava aqui, eu requeri o advogado Yuri que ligasse para um amigo que mora na minha rua, que entrasse em contato com a Bastira, para que ela pudesse procurar os documentos dos nossos filhos que são adolescentes. Ela saiu da casa onde estavam os outros filhos, de 14 anos, 13, e foi na outra casa para procurar. Na rua que moramos, nessa outra da Águas Claras, é só lama. É muito difícil o acesso. Então, houve essa dificuldade dela chegar até lá. Pois bem, com a demora dela, ela chegou e as crianças não estavam mais na casa. Foi retirada pela polícia e pelo conselho. Foi uma conversa bastante longa com o repórter Tiago Correia. A gente vai mostrar agora a segunda parte dessa entrevista, em que o Hermano questiona, né, os motivos da prisão dele, fala ainda da questão da tramitação do processo e faz até uma reclamação, um questionamento com relação ao abrigo que as crianças estão hoje. Então vamos ver agora essa segunda parte da entrevista com o Hermano. Fiz o depoimento, foi lavrado o TCO. Pois bem, tudo bem, foi explicado. Nos dias subsequentes, fui atrás da ata notarial, informei ao senhor tabelião, oficial escrevente, todos os locais em que nós comprávamos. Nós fizemos uma peça, conversei hoje pela parte da manhã com o Dr. Alisson. Esse TCO estava justamente com o Dr. Alisson. E como ele entendeu que ele não era competente, ele remeteu para a doutora Fabiola. E lá fiquei das 8 até meio-dia para falar com a juíza. E a mesma disse que estava aguardando para fazer audiência. Então fui surpreendido com um mandado de prisão emitido por ela. Entretanto, não tem a fundamentação e as prerrogativas de qualquer cidadão, ao ser preso, ela deve ser respeitada. Fundamento, por que você está sendo preso? Isso foi nos negado. Tanto é verdade que o nosso advogado que estava junto conosco, ao acesso
ao acesso do site do Tribunal de Justiça, não teve acesso. Isso nós gravamos e outras pessoas podem comprovar. E até agora eu não sei do que se trata, do que foi. Estou aqui para cumprir a lei. Aqueles que provam, que falaram que nós temos uma ONG, isso aqui, por favor, nos apresente a ONG, que jamais pegarão um centavo de quem quer que seja. Então, não tem qualquer outra coisa que possa estar envolvido. Então, as coisas vão ser esclarecidas. E outro fato a noticiar é a situação que meus filhos estão no abrigo. No abrigo, meu filho fugiu pela segunda vez, porque não está aguentando o tratamento que lá está, e a promotora não vai ao abrigo, não vê a situação das crianças como está. E eu já requeri para o senhor magistrado da primeira vara da infância, para que pudesse tomar as providências em razão do filho que não se encontra lá. A condição que meus filhos lá estão dormindo em colchão, no chão, a comida deles é requentada e muitas das vezes azeda, que pode ser comprovada por eles, né? Então toda essa situação foi nos chegando e quer nos passar uma imagem que nós somos pessoas ruins, que nós somos pessoas foragidas e nada disso. Para que uma pessoa fosse considerada foragida, me apresente a sentença transitada e julgada ou o processo criminal que existe. Por favor, me apresente. Um homem pode ser julgado e condenado daquilo que ele fez, mas daquilo que ele não fez, ele não pode ser julgado. Essa é a versão apresentada. Vale ressaltar que hoje estava sendo apresentada as defesas com relação ao ato daquela primeira vez que aconteceu na visita do Conselho Tutelar, e aí ele foi surpreendido quando estava chegando na audiência com essa determinação de prisão. A esposa dele também se encontra aqui, eles devem ser transferidos ainda hoje, mas pedem aí pelo menos para saber, pelo menos na versão, o que é especificamente que está motivando esse pedido por parte da Justiça daqui de Marechal Deodoro. Voltamos ao estúdio. Nós vamos então continuar acompanhando essa história, né, esse caso, para saber aí todos os detalhes e também o desfecho de tudo isso que aconteceu. É com você, Wilson.